Saravá Umbanda, saravá meus irmãos do canal de aulas. Vamos falar aqui um pouquinho sobre coisas importantes para a nossa comunidade religiosa e falar sobre um assunto muito bom, na verdade bem polêmico, que é o abate religioso, né? E falar sobre esse tema, a gente entra em determinadas questões. São questões internas, né? Questões internas dentro das ritualísticas, dentro dos trabalhos. E quando a gente fala do abate religioso, a gente sabe que tem muita gente da Umbanda que é contrário ao abate religioso dentro da Umbanda, né? Então a gente tem aí uma grande parcela e dentro dessa parcela de pessoas que são contrárias, né, eles têm os seus trabalhos, os seus fundamentos dentro da sua ritualística, dentro da sua doutrina, né? O abate religioso, ele não é apenas uma característica que as pessoas pensam do candomblé, né? O abate religioso ele existe de forma milenar no judaísmo, existe no islamismo também uma forma de abate, mas no judaísmo é o mais antigo, né? Então é milenar. Então, se nós buscarmos dentro das interpretações do Torá, o judaísmo ele é baseado em tudo aquilo que está no Torá. E no Torá a gente tem os rabinos que têm a especificação de fazer esse tipo de abate religioso, né? É um ritual chamado ritual Shechita, né? É um ritual específico. E a carne, né, que é a carne kasher, né, que é a carne livre de determinadas enzimas, né? Então o rabino que é preparado para aquela ritualística, ele faz o abate do animal sempre voltado a um lado certo, né? É sempre dentro de um ritual onde existem as rezas e os cantos. Esse é um ritual sagrado. E tanto no judaísmo como no islamismo, o alimento animal, ele é um alimento sagrado. E esses abates, eles são abates voltados sempre com essa finalidade muito religiosa, porque tudo que é feito dentro dessas duas religiões existe essa fundamentação. Assim como no candomblé tem o ritual do abate religioso que tem a sua fundamentação. Esta é uma característica religiosa, aonde as pessoas fazem os seus rituais e têm os seus incrementos ali daquilo que é feito, tem os seus entendimentos, e a gente não discute isso. Isso daí não tem como você falar, olha, uma pessoa de uma outra religião falar sobre. Porque você só pode falar com propriedade de algo se você é participativo daquele algo. Ponto. Quando a gente fala de Umbanda, né, a gente tem uma outra situação, né? Na Umbanda existe uma porcentagem de pessoas, dentro do contexto religioso, de dirigentes espirituais, que fazem o abate religioso para Exu. Para Exu. É o meu caso, eu faço o corte para Exu. Uma vez por ano, ou quando um filho vai abrir a sua casa, ou quando vai fazer o fundamento da sua firmeza de Exu, né? Lembrando sempre Exu, fala Exu para feminino e masculino, né? Existe esse trabalho, onde é feito o corte com aproveitamento da carne, que essa carne depois ela é feita como alimento.
Tá? Então é o fundamento de trabalho e é lógico. Ah, pai Otis, a Umbanda não faz, a Umbanda não sei o quê. Inclusive, né, a gente tem que entender que existiu e existe uma movimentação das pessoas falando sobre, né, tá matando os animais, as pessoas, eles vislumbram animais domésticos às vezes, nada a ver, tá? Inclusive a introdução da fala, principalmente dos irmãos neopentecostais, que atentam sempre em relação a isso. Olha, fez o abate de um gato, de um cachorro, isso daí é inexistente, tá, gente? Isso daí não procede de maneira nenhuma dentro de qualquer tipo de ritualística religiosa, né? Isso daí já é a questão do crime mesmo, né? Ah, mas o frango pode? Se você, meu irmão, que está me ouvindo, se você for vegetariano, eu até, as suas argumentações eu posso até aceitar alguma coisa, porque a gente sabe que tem muita gente que é vegano, que é vegetariano, que são pessoas que têm sim propriedade, se eles não se alimentam, tem propriedade de falar dentro do contexto dele, sem desrespeitar quem come carne. Eu acredito que tudo é uma questão de respeito. E dentro de uma questão cultural, eu vou colocar assim, eu venho de uma família, eu sou paulista, nasci em São Paulo, mas a minha família toda ela é nordestina, né? Vem de Alagoas. E na minha infância cresci vendo o meu avô criar tanto frango, pato, porco, né? E praticamente todos os finais de semana, com raras exceções, não havia ali o abate de um frango, de uma galinha, final de ano de peru, né, ou porco mesmo, para alimentação. E lá no Nordeste, a questão do cabrito, né? Do cabrito também, tive aí momentos de participação do abate do cabrito para alimentação. E isso daí é uma coisa natural e comum dentro de uma esfera, de uma tradição de família até, né? Hoje as pessoas têm aquela facilidade de ir até o açougue, de comprar, né? Já ali a carne já preparada, né, para poder estar se alimentando, mas a gente sabe que algum tempo atrás as pessoas tinham ali dentro dos seus quintais mesmo o frango, que até hoje, se nós formos no interior de São Paulo, a gente encontra muito isso. Bom, e assim, o abate, quando a gente fala da essência que é trabalhada ali, o que se utiliza dentro desse corte ritual para Exu? Você vai utilizar do axé do animal ali, dos miúdos, os pés, a asa, o rabo, a cabeça. E a carne em si, como eu falei, a gente vai para a panela mesmo e a gente se alimenta dessa carne tranquilamente. Então, é um ritual feito dentro de um contexto sagrado, divino, né? Sem essa questão da banalização da coisa. Eu acho que muitos de vocês já viram, olha, bicho inteiro nas encruzilhadas, daí eu não concordo, tá? Eu discordo plenamente, né? Eu acho que a pessoa tem que ter, né, um local adequado para poder estar fazendo determinadas coisas, não colocar oferenda em via pública. Também sou extremamente contra esse tipo qualquer tipo de oferenda, né? Ou em praça, né? Lugares públicos. Acho que a gente tem que buscar entender que a nossa religião, ela tem outros tipos de mecanismos para poder se trabalhar determinadas fundamentações. E hoje, é lógico, a gente tem que se adaptar e se adequar àquilo que nós encontramos dentro de uma questão de um convívio social positivo, junto com outras denominações religiosas. Então, o irmão de Umbanda fala assim, olha, Ortiz, eu não faço e não concordo. Aí eu vou até falar uma coisa para vocês assim, eu já, lá atrás, né, eu também não gostava, eu não concordava, não.
Só que aí vem o seu Exu, o Exu, ele, na minha vida, o Exu Mangueira, ele é o cara que ele me educou em muitas coisas, né? E eu vi, presenciei, né, a pessoa chegar praticamente carregada e após uma fundamentação dessa com o abate de um galo, a pessoa sair andando, tá? Então existe determinadas coisas que acontecem e que depois a gente pega, como eu falei, meu avô de santo ele sempre fez, minha mãe de santo sempre fez, e a gente vem com aquela resistência por não saber às vezes, de uma maneira didática, né, o que acontece dentro de uma questão dessa, né? É lógico que eu não vou ficar aqui explanando o ritual interno e nem falando como é que é feito nas entrelinhas de todas as situações, como é que ocorre, né? Eu acho que cada um tem que resguardar os seus fundamentos, mas que existe uma grande força, uma grande energia vital que é liberada ali e que se é utilizada para a fundamentação de determinadas situações, para o corte de determinadas forças que são contrárias à positividade, ou forças essas que são trabalhadas para a questão da saúde de um ser humano, tá? Então, a gente tem isso daí dentro de um contexto muito positivo e que a gente se utiliza dentro das questões de esquerda, tá bom? Então, é lógico, respeitando todas as denominações religiosas, todos os segmentos, respeito até quem não faz o abate, que cada um tenha a sua característica de trabalhar a sua espiritualidade, assim como a gente também quer ser respeitado dentro das nossas ritualísticas internas. E dessa maneira a gente segue as coisas, né? E como eu falei, existe no judaísmo o trabalho, como existe também no islamismo. Eu peço para que vocês procurem entender um pouco o judaísmo pelo Torá, o islamismo pelo Alcorão, né? Lembrando que tem ali no islamismo tem um abate chama abate ratal, né? A ratal significa legal ou permitido, né? Que é um corte feito para o animal, no caso ali são outros tipos de animais, né? Que é feito em corte de meia-lua, que pega a jugular e a garganta. E é feito dentro de uma ritualística deles e que eles têm toda uma propriedade de fazer o trabalho dessa maneira e que é feito algo muito similar, né? Lógico, guardado as proporções ritualísticas de trabalho e fundamentação dentro do candomblé, da qual também respeito. Lembrando que Umbanda e Candomblé são duas religiões distintas, né? Uma religião tem um trato com o orixá de uma maneira, a outra tem um trato de orixá de uma outra forma, né? Não vamos entrar no mérito disso, mas ambas as religiões têm ali as suas características. E o Candomblé, diferente da Umbanda, faz o corte sim para os orixás, que é dentro de uma outra fundamentação, tá? Então não misturamos esse tipo de ritual com o ritual feito na esquerda de Umbanda, lembrando que a Umbanda que eu cultuo é aquela Umbanda tradicional, voltada aos aspectos luciferianos, né, que não trabalha com o orixá Exu, trabalha com outro tipo de vibração de força espiritual que fundamenta os maiorais na esquerda, né? E assim a gente tem esse trabalho como um trabalho divino e sagrado, valioso e importante. E aos nossos irmãos Pai Ortiz, isso não é Umbanda, né? Eu já ouvi gente discutir e tudo mais. Teve até uma irmã que postou assim, né, que a gente tem que evoluir, né, e tudo mais. Então a pessoa não come carne. Lembrando que o aspecto evolutivo da pessoa a pessoa não come carne, ela está mais evoluída, né? A gente tem que entender que Hitler, ele era totalmente vegetariano, né? E você vê Hitler, o que ele, como ser humano, ele se tornou e foi, historicamente, fez toda uma barbaridade aí na questão da humanidade. E Jesus Cristo não. Jesus Cristo ele comia carne, né? Não tinha problema nenhum. Inclusive tem uma fala de Jesus que ele diz assim:
Não é o que entra pela tua boca, né, que logo será lançado fora. É o que sai pela sua boca. Então, cada um dentro dos seus critérios, dos seus pensamentos, né, voltada principalmente à interpretação da força que se fundamenta quando você faz o corte para Exu, né? Como eu falei, é um ritual que tem todas as suas características, das quais, como eu falei, não vou ficar citando, mas tem fundamento, tem força e proporciona vibrações de sustentação de um terreiro, de sustentação de um filho de casa, né? De uma pessoa que está necessitada ali dentro de uma questão, às vezes, de enfermidade, que precisa de determinadas coisas. Não é também para virar panaceia, né? Tudo aquilo que você vai fazer um corte. Não. É o ritual específico para determinados momentos dentro de um trabalho. E assim a gente passa aí essa interpretação, uma interpretação muito positiva sobre a questão do abate religioso, que existe, é milenar e tem que ser respeitado por todos nós, independente de religião, independente de trabalho que é feito. Tá bem, meus irmãos? Meu saravá fraterno a todos e vamos em frente.